No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós, mais uma vez, a igreja nos convida a dar uma pausa na nossa caminhada de tempo comum para celebrarmos mais uma festa. Semana passada nós lembrávamos os nossos irmãos que já retornaram lá para a casa do Pai e de lá intercedem por nós. Hoje a igreja pede que celebremos a dedicação, a construção da primeira igreja católica apostólica romana, igreja construída de pedras. A Basílica de Latrão, construída no ano 320 da nossa era, portanto, há quase 1800 anos atrás. É a Catedral do Papa. É de lá que o Papa comunica com todas as outras igrejas. E ao longo dessas 3 leituras que nós ouvimos hoje, nós vamos encontrar 3 tipos de templos diferentes. A primeira leitura fala do templo de Jerusalém, portanto, um templo construído com pedras físicas. A segunda leitura fala do templo que é a comunidade reunida. Vós sois templo do Espírito Santo, diz São Paulo. E o Evangelho fala de um terceiro templo, que é o próprio Cristo. Destruí esse templo, em 3 dias eu coloco de pé de novo. Portanto, caríssimos irmãos, a liturgia de hoje nos convida a tomar consciência de que é na igreja a morada exclusiva de Deus. A igreja construída de pedra, mas a igreja construída de pedras vivas, com a história, com as limitações, com o pecado de cada um de nós. Deus quis assim. Deus quis construir a sua morada no nosso meio, mesmo sabendo das nossas imperfeições. Ele fez opção por nós. E eu dizia nas outras missas: nós somos a única religião do mundo em que é um Deus que toma a iniciativa de vir correndo atrás de nós. É Deus que precisa de estar em contato conosco. Tanto é verdade que ele quis se fazer homem. Ao longo dessa semana, São Paulo dizia na carta aos Filipenses: embora ele fosse de divina condição, ele não se apegou a isso. Ele assumiu a condição humana, assumiu a condição de escravo, morreu na cruz. Ou seja, desceu ao mais baixo nível da humanidade para me resgatar, para resgatar a cada um de nós, para dizer que os nossos defeitos, as nossas limitações não nos impedem de entrar no reino de Deus, desde que eu faça a opção por Ele. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Ezequiel, capítulo 47. O profeta Ezequiel é conhecido como profeta da esperança, e ele exerce o seu ministério no ano 597 a.C. Portanto, há quase 600 anos
antes de Jesus nascer, os profetas já anunciaram a sua vinda. Aliás, todo o Antigo Testamento, ele é um anúncio da chegada de um Deus feito homem no nosso meio. E o profeta exerce o seu ministério diante de um povo que estava decepcionado com Deus. Estavam no exílio na Babilônia, estavam vivendo um regime de escravidão, e lá no exílio passaram 40 anos, muitos morreram lá no exílio. Aí começaram a duvidar da bondade de Deus. Por que é que Deus permite ou permitiu que isso tudo esteja acontecendo conosco? Aí o profeta vem dizer: não, Deus não nos abandona nunca. São as nossas opções erradas que nos afastam de Deus. Deus está sempre disposto a recomeçar. Aí o profeta anuncia, lá no capítulo 34, que não é o texto de hoje ainda, mas nós precisamos voltar um pouquinho para entender esse contexto. Lá no capítulo 34, o profeta anuncia que Deus virá conduzir o seu povo. Chega de governantes corruptos, chega de governantes que só pensam em si, dizia o profeta. Deus vai ser o bom pastor. Ele vai assumir a condução do seu povo. Ele vai colocar-se como pastor que cuida das ovelhas, como pastor que cura, que sara as feridas das ovelhas, como pastor que carrega essas ovelhas nos seus ombros. E será um tempo muito bom, diz o profeta, porque Deus vai tornar os campos fecundos, Deus vai reconstruir as cidades, Deus vai operar uma mudança no interior de cada homem e de cada mulher. Talvez esteja aqui o ponto central das profecias de Ezequiel, lá no capítulo 34. O que é que Deus vai fazer? Diz o profeta: Deus vai substituir o coração de pedra, o coração duro, o coração insensível. Deus vai colocar no lugar um coração de carne, um coração que seja capaz de amar, um coração que seja capaz de amar a Deus e, consequentemente, amar aos irmãos. Ezequiel capítulo 36. Será um tempo de muita alegria, pois Deus vai voltar a morar no meio do povo. Aqui está o ponto alto da mensagem de esperança. Deus voltará a morar no meio do povo, no templo. Aí nós temos esse texto de hoje, que é o capítulo 47. Que o profeta fala de um rio de água que brota do templo, e por onde esse rio passa, ele vai deixando marcas de vida. Por onde esse rio passa, o solo se torna fecundo. Nós podemos ler lá no versículo 9 da nossa primeira leitura de hoje: onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em grande quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Aqui nós retomamos a imagem do jardim do Éden, aquele jardim que Deus fez e deu de presente para o homem, onde o homem vivia em plena comunhão com Deus até entrar em situações de pecado, onde o homem vivia feliz, onde o homem tinha todas as condições para ser feliz, mas fez opções erradas. Meus irmãos, grande parte do sofrimento da humanidade, a causa está no próprio homem. Nós temos o hábito de achar que é tudo vontade de Deus, mas não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que os seus filhos sofram. As opções erradas que o homem vai fazendo ao longo de toda a sua vida o conduz por caminhos de sofrimento, por caminhos de dor. O homem sempre quer ocupar o lugar de Deus. Dá a impressão que foi o homem que criou Deus, a sua imagem e a sua semelhança. A palavra de Deus vai dizer que não, nós é que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, dentro de nós existe a vida de Deus. É isso que São Paulo vai dizer na segunda leitura. Segunda leitura, Paulo escreve à comunidade de Corinto no ano 49 da nossa era. E a comunidade de Corinto era uma comunidade
muito esquisita, porque grande parte dos seus membros eram de origem grega. E nós sabemos que os gregos, eles tinham um brilhantismo todo especial pela sua cultura. Muitas vezes até colocavam a sua cultura como sendo a melhor cultura do mundo. E na comunidade havia sérios perigos. A comunidade começou a colocar muitas vezes os seus projetos pessoais na frente do projeto de Deus. E o que é que Paulo vem dizer? Não, nós não podemos fazer isso. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas comunidades. Aí teve uma época que Paulo precisou se ausentar da comunidade de Corinto e foi até Éfeso fazer uma viagem, aquilo que nós chamamos de viagens missionárias de Paulo. Fez várias viagens porque estava tão cheio de Deus que ele não continha aquilo dentro dele. Ele precisava dividir isso com alguém. Então ele vai espalhar a mensagem de Deus para o mundo todo e vai fundando comunidades. Essa foi uma comunidade que ele fundou. E depois ele vai fundar a comunidade de Éfeso. Aí quando Paulo se ausenta da comunidade de Corinto, aparece um outro pregador lá, um tal de Apolo, que começa a pregar muito bem. Tinha uma sabedoria muito grande, a ponto de resolver até algumas questões de doutrina dentro da comunidade. Então começou ali a formar pequenos grupos. Um grupo achava que Apolo era o melhor pregador que existia. O outro grupo dizia, não, mas Pedro prega muito bem. E o terceiro grupo dizia, não, mas Paulo prega melhor. Pronto, gente, começou a divisão da comunidade. Quando a gente se divide em grupos ou subgrupos, e a comunidade começou a ter rivalidades entre si, a mesma reproduzindo os modelos das escolas filosóficas gregas, em que vendia o peixe quem gritava mais alto. Aqui está a receita para a falência total de uma comunidade. Quando a gente não sabe respeitar o outro, quando a gente quer impor as nossas vontades, quando a gente quer impor aquilo que a gente acha e defende com unhas e dentes que é melhor, aí a gente arrasta o altar para o lado e fica sentado aqui no meio, porque o centro deixa de ser Cristo e vai ser as minhas vontades. A receita para a falência total de uma comunidade, para a ruína total de uma igreja, está quando eu coloco as minhas vontades. Quando eu quero transformar isso aqui numa reunião de condomínio. Era o que estava acontecendo na comunidade de Corinto. Aí Paulo escreve para essa comunidade, dizendo o seguinte: vocês estão preferindo as coisas do mundo? Vocês preferem a sabedoria do mundo ao invés da sabedoria de Deus? Essa sabedoria revelada na cruz, e ele diz numa outra passagem, revelada na loucura da cruz. Uma comunidade que vive mergulhada em disputas, uma comunidade que vive mergulhada em rivalidades, em grupinhos, em fofocas, ela nunca vai experimentar a sabedoria de Deus na sua vida, porque vive a dimensão do homem carnal. E o homem carnal nós sabemos que é fraco na fé. O homem carnal, ele é limitado. O homem carnal, ele é imaturo. O homem carnal, ele é escravo de paixões. Aí Paulo vem dizer, nós temos data de validade se a gente começar assim. Comunidade que alimenta esse tipo de coisa está indo contra tudo aquilo que Jesus ensinou. Qual foi o maior ensinamento de Jesus para as nossas vidas, meus irmãos? Naquela noite em que ele pega uma bacia cheia de água e vai lavando os pés dos discípulos. Sinal de humildade, sinal de desprendimento, sinal que eu não quero ser melhor do que ninguém. Estou aqui para servir. Estou aqui não para ser servido. Eu quero servir. Eu quero fazer da minha vida um serviço. Está aí o modelo que Jesus nos deixou. Aí Paulo continua no versículo 16: será possível, dizer, que vocês não sabem que vós sois templos
do Espírito Santo, que Deus mora em vós. Podemos ler lá no versículo 16. Vocês não sabem que sois templo de Deus, que o Espírito Santo mora em vós? Ah, meus irmãos, aqui eu posso afirmar com toda certeza: grande parte dos cristãos não sabem disso. Grande parte dos cristãos ainda não tomaram posse dessa certeza que Deus mora dentro de nós. É por isso que existem rivalidades nas comunidades. É por isso que existem brigas. É por isso que existem busca de status, de poder, de autoridade, exercer uma autoridade, às vezes uma autoridade mesquinha. Grande parte dos cristãos não sabem disso. E isso aos poucos vai destruindo o templo de Deus. E São Paulo tem, no finalzinho do versículo 17, São Paulo tem um castigo para quem faz isso. Para quem rói ou corrói as estruturas de uma comunidade com rivalidades, com fofocas, com discursos unilaterais. São Paulo tem a receita e o castigo. Diz ele lá no versículo 19: se alguém destruir esse santuário de Deus, Deus o destruirá. É uma ameaça de São Paulo, meus irmãos. Quando a gente tenta destruir aquilo que é vontade de Deus, Deus não vai nos castigar, nós mesmos é que vamos nos destruir sozinhos. Porque nós vamos virar as costas para Deus. Eu digo, nós vamos arrastar o altar aqui do centro, vamos colocar uma cadeira e vamos sentar ali. O centro agora sou eu. Depois nós temos o nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje mostra Jesus irritado com um grupo de vendedores. Era a época da Páscoa, diz o Evangelho. Na época da Páscoa, todo judeu era obrigado a ir até Jerusalém. E ir até Jerusalém e oferecer sacrifícios no templo. E o que mais agradava a Deus, segundo os judeus, era o sangue de animais. Então se sacrificava animais no templo, exatamente como algo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Diz os estudiosos, isso não está na Sagrada Escritura, mas que na época da Páscoa se matavam mais ou menos 20.000 carneiros por dia, a ponto de a sala onde se ofereciam os sacrifícios, quando você entrava, o sangue dos carneiros vinha até a sua cintura. Era a forma que eles tinham de agradar a Deus. Mas era engraçado que oferecia carneiros, oferecia ovelhas quem tinha condição financeira boa. Quem não tinha, oferecia pombinhas, oferecia rolinhas. E isso é verdade, sabe por quê? Porque quando Jesus nasceu, Maria e José foram até o templo e compraram lá um casal de pombinhas e ofereceram no templo, porque eram pobres. Aí Jesus se escandaliza com tudo aquilo. E além de tudo, os comerciantes nessa época montavam em torno do templo as suas bandas para favorecer o culto. Tinha lá os cambistas que trocavam moeda, porque não aceitavam qualquer tipo de moeda, somente a moeda judaica. Então eles trocavam as moedas. E Jesus, quando vê toda aquela cena, ele se escandaliza com aquela bagunça toda e realiza ali um gesto profético. No Antigo Testamento, grande parte dos profetas condenava tudo isso. Dizia que o culto no templo se tornou algo estéril, não produzia fruto nenhum, porque era um culto que resultava da exploração dos mais pobres. Dá até a impressão que quem não tinha condição de oferecer sangue de carneiro, sangue de bode, não podia, não tinha amizade com Deus, não sabia agradar a Deus. E os profetas condenavam isso, porque havia essa exploração. Era um culto sem sentido, um culto de mentiras. Aí Jesus se apresenta como sendo o novo templo, o lugar onde Deus reside no mundo, onde os homens podem fazer a experiência do amor de Deus. Nós não precisamos mais oferecer sangue de animais, porque Jesus já derramou o seu sangue por todos nós.
e do lado aberto de Jesus correu o sangue e água, correu os sacramentos da igreja. Talvez essa água que fala a primeira leitura, essa água que por onde passa cria vida, essa água que por onde passa torna-se fecunda, torna o solo fecundo. Meus irmãos, nós precisamos entrar nesse rio quanto antes. Nós precisamos nos encharcar desse amor de Deus para podermos encharcar o mundo. Nós precisamos fazer com que esse amor de Deus espalhe no meio das nossas famílias, espalhe lá no nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos, sobretudo, permitir que esse amor de Deus se espalhe dentro das nossas comunidades, fazendo sempre a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.